Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Belmonte, faz tempo que eu não faço vídeo sobre direito constitucional, mas agora a gente vai voltar a falar desse assunto bacana. Para essa transmissão de hoje eu vim trazer um assunto bacana para concurso público e também para advocacia. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Esse é um tema que vai aparecer aqui em alguns slides, que eu vou já colocar na tela para vocês, e ele é muito bacana, muito interessante para quê? Concurso público, esse é o grande foco. Na vida profissional de um advogado também é interessante conhecer essa teoria da eficácia e da aplicabilidade das normas constitucionais, porque isso também serve para interpretação e aplicabilidade das normas infraconstitucionais. Depois eu falo um pouquinho sobre isso, mas vamos lá para o que interessa, porque eu tenho certeza que vocês querem saber ou revisar esse assunto bem bacana, muito baseado na teoria de um professor, que é o professor José Afonso da Silva, mas eu vou falar de mais algumas. Vamos embora! Olha só, vou passar o slide aqui para vocês e a gente vai tratando desse assunto de forma bem bacana, bem tranquila, acredito que já está aí na tela para vocês, vamos lá. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, esse é o tema dessa transmissão de hoje. A gente vai verificar rapidamente alguns tópicos super bacanas e super importantes sobre esse assunto. Olha lá, eficácia jurídica e social das normas constitucionais, das normas jurídicas de forma geral. Eficácia plena, contida e limitada, que é o que mais cai em prova de concurso público. Eficácia absoluta e relativa, uma classificação da doutrina minoritária, mas também é importante saber, e eficácia exaurida. Esse é um outro ponto que algumas bancas de concurso resolvem perguntar também. Vamos analisar cada uma delas, e aí eu quero te mostrar o seguinte, eu quero te mostrar esses pontos passo a passo para a gente poder conversar de boa. Vamos começar agora pela eficácia jurídica e pela eficácia social. Bom, primeira coisa importante, toda norma jurídica, ou melhor, toda norma tem eficácia jurídica. Isso é uma característica intrínseca da norma, ter a eficácia jurídica, porque ela está apta a produzir efeitos. Isso não quer dizer que ela produz efeitos. Então aqui vem a primeira sacada que a gente tem que ter em mente. A eficácia jurídica toda norma possui. Isso quer dizer que ela está apta a produzir efeitos. Mas, olha só, isso não significa que ela produz os efeitos na vida real, no caso concreto. Ok? Essa é a primeira informação importante e bacana que você precisa saber. Segunda coisa legal, eficácia social. A eficácia social a gente pode resumi-la de forma até grosseira, mas é importante que a ideia é essa. É a eficácia de aceitação social. É quando a sociedade capta a norma, é quando a sociedade aceita a norma, é quando a sociedade internaliza o conteúdo daquela norma e cumpre a norma. No Brasil isso é um pouco difícil em razão do traço cultural do brasileiro, né? Mas o fato é que essa classificação científica do direito constitucional estabelece a eficácia jurídica e a eficácia social. Eficácia jurídica, toda norma possui, ela é apta para produzir efeitos. E isso não significa que produz efeitos. Eficácia social é quando a sociedade incorporou, aceitou, compreendeu que a norma é bacana e tem que ser cumprida. Vamos para frente. Olha só, essa é a eficácia mais conhecida para as normas constitucionais. É a teoria da eficácia e da aplicabilidade pelo professor José Afonso da Silva. Ele trouxe essa teoria dos Estados Unidos depois de muito estudar. O professor José Afonso da Silva é um gênio no direito constitucional brasileiro. Eu estudei na faculdade pelos livros dele, pós-faculdade, no trabalho. Sou fã desse senhorzinho que escreveu demais sobre o direito constitucional. Essa teoria, que é a teoria da eficácia das normas constitucionais, para o professor José Afonso da Silva, ela se classifica em três formas. Nós vamos entender aqui que nós temos três tipos de normas constitucionais segundo essa classificação. Normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Beleza? Vamos para frente, já vamos ver o que é cada uma, que é o que interessa para a gente. Norma de eficácia plena são normas independentes, são completas, são auto-aplicáveis e produzem efeitos imediatos. Olha que bacana! Ela é independente, ela não depende de nenhuma regulamentação, ela é completa, por si só ela consegue se aplicar. Auto-aplicável, ela é tão didática, digamos assim, tão completa, tão de fácil compreensão, que ela se aplica ao caso concreto, não necessitando de regulamentação. Por isso, produzem efeitos imediatos. Tem uma dica legal. Constituição da República, artigo 5º, parágrafo 1º. Grava aí, faz uma anotação disso. Artigo 5º, parágrafo 1º. Olha o que fala no artigo 5º.
são normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Essas normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, elas possuem eficácia plena, aplicação imediata. É uma garantia constitucional, é direito fundamental constitucional de que toda norma constitucional que se traduza em norma garantidora de algum direito fundamental do cidadão, ou até da pessoa jurídica, porque as regras do artigo 5º não são de exclusividade de pessoas físicas, pessoas naturais, também aplicam-se a pessoas jurídicas. Essas normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, disposição constitucional expressa. Então, meu amigão, você presta atenção nisso. Toda norma que você conseguir identificar que ela é definidora de direito ou garantia fundamental, liga o alerta. Provavelmente ela é de aplicação imediata, provavelmente ela é uma norma de eficácia plena. Isso não significa dizer que toda norma do artigo 5º é uma norma de eficácia plena, mesmo sendo ela definidora de direitos e garantias fundamentais, e a gente já vai ver sobre isso. Antes de passar adiante, antes de falar mais um pouco sobre essa teoria magnífica do professor José Afonso da Silva, vamos falar de alguns sinônimos desse conceito, dessa classificação de eficácia plena das normas constitucionais. Olha aqui, ó, na parte, na tua esquerda do vídeo está lá, self-executing provision, self-enforcing, self-acting, aplicáveis por si mesmas e bastantes em si mesmas. Essas expressões podem aparecer na tua prova e elas dizem respeito às normas de eficácia plena. Normas constitucionais de eficácia plena podem aparecer na sua prova como self-executing provision, self-enforcing, auto-aplicáveis, aplicáveis por si mesmas, bastantes em si mesmas e por aí vai, tá? Fica ligado nessas expressões. Vamos para frente que tem mais coisa. Aqui, ó, um exemplozinho bacana de norma constitucional de eficácia plena, auto-aplicável, produtora de efeitos imediatos, completa, independente, artigo 5º, inciso 3 da Constituição da República. Olha o texto. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento degradante ou desumano. Opa, vamos voltar. Olha aqui, ó. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O que quer dizer isso aí? Tortura para ninguém. Tratamento desumano? Para ninguém. Tratamento degradante? Para ninguém. Tá difícil entender o que é tortura? Tá difícil entender o que é desumano? Tá difícil entender o que é degradante? Não! Isso faz parte do nosso vocabulário. Esse é o tipo de norma que não precisa de regulamentação. Aliás, esse dispositivo ele é tão claro, que aqui eu posso arriscar falar uma coisa para vocês. Este é um exemplo de um direito constitucional que trata de um direito absoluto. Você com certeza já ouviu falar que não existem direitos absolutos, que todos são direitos relativos. Eu inclusive falo isso nas minhas aulas, no artigo 5º caput, a gente olha lá vida, liberdade, propriedade e mostra a relatividade da proteção. Contudo, na tortura, esse é um direito absoluto de todo cidadão. Não existe exceção. Não existe exceção jurídica, não existe exceção constitucional, não existe contenção de efeitos para esse dispositivo. Aqui você tem um exemplo bacana de um direito absoluto, de um direito constitucional absoluto, de uma garantia ou de um direito fundamental constitucional absoluto que não sofre restrições. Por que não sofre restrições, Rodrigo? Porque o Estado não tem autorização para torturar ninguém, nem por ordem judicial isso é permitido. Legal, né? Vamos para frente. Normas constitucionais de eficácia contida. E aí eu já vou te chamar a atenção para um detalhe. Aquilo que você estudou nas normas de eficácia plena, você repete aqui na contida. Só que aqui na contida tem um plus. Olha lá. São independentes, completas, auto-aplicáveis, produzem efeitos imediatos. Beleza, igualzinho a norma de eficácia plena. Porém, possui restrições. E esse é o pulo do gato. Quando a gente fala de norma de eficácia constitucional, de eficácia contida, a gente está falando de uma norma que contém seus efeitos, por isso contida. O próprio texto constitucional traz uma contenção dos efeitos jurídicos dessa norma. Provavelmente você vai achar num texto qualquer da Constituição uma expressão assim, senão, salvo, exceto. Por que isso? Porque a norma constitucional definiu uma garantia, definiu um direito, ela é independente, ela é completa, é auto-aplicável, ela produz efeito imediato, contudo,
os efeitos dela não se aplicam 100% ao caso concreto. Existe uma restrição de aplicação dos efeitos, existe uma limitação, ou melhor, vou trocar a palavra, existe uma contenção dos efeitos. Você gera uma restrição, porque vai aparecer no texto um senão, um salvo, um exceto. Vamos passar para a dica, ou melhor, para o exemplo que vai ficar mais legal. Olha só esse exemplo que eu estou colocando para vocês. Artigo 5º, inciso 8, oitavo, né? Segundo a lei de normas de redação, de normas jurídicas, seria inciso 8º. Eu acho uma monstruosidade, porque não tem aí aquela bolinha, mas enfim, vamos lá. Artigo 5º, inciso 8º, ou 8, como você quiser. O que importa é que você saiba o que está escrito aqui, onde é que ele está escrito, que é na Constituição Federal, artigo 5º. Vamos lá. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Beleza. Esse é um exemplo de norma constitucional de eficácia contida. Por que ela é contida, Rodrigo? Olha só. Primeiro ela diz que existe um direito, depois ela traz uma restrição dos efeitos desse direito que existe. Vamos lá. Vamos ler agora com mais calma. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Beleza? Parou aí. Essa é uma regra. Ninguém será privado de qualquer direito que possua em razão de ter uma convicção filosófica, religiosa ou política, qualquer que ela seja. Tá legal? Beleza? Salvo, exceto, não terá essa proteção quando invocar essa convicção para se eximir de uma obrigação a todos imposta. Entendeu? Verificou? Percebeu? Pegou? Aí você tem uma restrição de efeito. Ela te deu uma garantia, você não terá prejuízo de salário porque você não pode trabalhar na sexta-feira, final do dia e no sábado, tendo em vista a tua convicção religiosa. Beleza? Ah, mas peraí, Rodrigo, eu estou alegando uma convicção religiosa para não trabalhar no final da sexta-feira e no sábado e eu vou ganhar a mesma coisa que meus colegas que trabalham sexta e sábado? Eu estou tentando fugir de uma obrigação que é imposta para todos, ainda assim vale? Vale, sabe por quê? Porque você não pode ter prejuízo pela tua convicção. Ah, mas eu estou invocando isso para não cumprir uma obrigação a todos impostas. Ok, exato. Porém, teu empregador vai te dizer o seguinte, beleza, sexta para sábado, sábado o dia todo, você não vai trabalhar, eu respeito tua convicção religiosa, mas domingão, meu filho, vem trabalhar. Entendeu? Você vai compensar. No serviço público, mesma coisa. Essa é uma norma que te dá um direito de não ser punido na tua remuneração, por exemplo, mas ela não te livra da obrigação de trabalhar. Ela apenas te garante que você aloque a tua mão de obra em outro dia que não prejudique a tua convicção religiosa. Beleza? Esse é um exemplo bacana, cai muito em prova. Tem outros bem legais. Por exemplo, a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Parou aí, eu nem vou continuar o salvo para prestar socorro em caso de desastre, horário judicial durante o dia ou em caso de flagrante. Não, esquece disso. Isso é bacana, isso também é exceção. Mas olha só a primeira parte do texto. A casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar senão com consentimento do morador ou com o consentimento do morador. Aí você já criou uma exceção. Eu te dei uma regra dizendo o seguinte, a casa é asilo inviolável, ponto final, essa é a regra. Exceto, senão, salvo, quando o morador autorizar a entrada. Criei a restrição do efeito, diminuí o tamanho da proteção da casa. Veja que legal, isso cai em prova. Vamos lá? Esse texto aqui, que eu estou te mostrando, é do artigo 5º, inciso 13, tá? E ele diz o seguinte pra gente, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Norma de eficácia contida. Tá bom? Beleza? Você pode encontrar na doutrina como norma de eficácia limitada. Eu já vou te explicar o que é eficácia limitada. Você também pode encontrar nas provas, nas bancas, falando que isso é norma de eficácia limitada. Esse é um dispositivo que você tem que ter muito cuidado. Qual que é a dica que eu te dou para ele? Procura saber, para concurso, o que a banca entende sobre esse dispositivo. Tá?
Via de regra, ele é tratado como norma de eficácia contida. Eu estou amparado aqui pela doutrina, em especial pelo professor Pedro Lenza, que ele já abordou esse dispositivo, já mostrou a questão dela ser uma norma de eficácia contida. Mas tem muita gente boa por aí, de qualidade, que fala que é uma norma de eficácia limitada. Então, muito cuidado com esse dispositivo. Esse é um exemplo. Pô, mas onde é que está a contenção do efeito? Olha lá, ó, livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais. Já para aí, eu não preciso nem chegar na parte que a lei estabelecer. Quando eu coloco atendidas as qualificações, significa, numa interpretação literal e também sistemática e também finalística, que é garantido o exercício de uma profissão, desde que atenda as qualificações necessárias. Salvo se não atender às qualificações necessárias, porque a norma não significa o que está escrito na letra da lei. A norma é o conteúdo do texto positivado. E é isso que você tem que entender também para a tua prova. Infelizmente, prova de concurso, muitas delas cobram a literalidade do texto. Você tem que ser uma máquina para decorar tudo isso, né? Eu acho horroroso, mas enfim, essa é a nossa vida, porque eu também estudo para concurso, apesar de já ser servidor público. Contudo, entender o conteúdo da norma é fundamental e extremamente importante. Então, toma cuidado com esse dispositivo. Ele pode aparecer na sua prova como norma de eficácia constitucional contida ou como norma de eficácia constitucional limitada. Vai lá olhar o que a tua banca fala. Pô, Rodrigo, o que é norma de eficácia constitucional limitada? É a norma dependente, ela é incompleta, ela não é auto-aplicável, ela não produz efeitos imediatos, ela tem aplicabilidade reduzida, diferida, indireta ou imediata. Cuidado com isso que eu acabei de falar para vocês, que está no finalzinho do texto, que está aparecendo aí na tela, né? Olha lá. Eficácia reduzida, diferida, indireta ou imediata. Quando aparecerem essas expressões, fica ligado, você está falando de norma de eficácia limitada. E em prova vai aparecer. Essas normas de eficácia limitada, você identifica ela de forma muito fácil, porque o texto constitucional vai aparecer assim, uma garantia qualquer e depois vem na forma da lei, conforme a lei, segundo a lei, regulado por lei. Vai aparecer sempre assim. Então fique esperto com essas expressões, na forma da lei, conforme a lei, regulado por lei. Não interessa se é lei complementar, lei ordinária, pode aparecer decreto, conforme decreto, segundo decreto, na forma do decreto, beleza? Quando aparecer isso é porque a Constituição limitou os efeitos da norma à existência de uma norma secundária. Via de regra, uma norma infraconstitucional, uma lei ordinária, uma lei complementar, uma medida provisória não, mas um decreto do Executivo ou até um decreto do Legislativo, que é o caso do tributário, tem muito decreto legislativo, resoluções, decisões administrativas, talvez, do CONFAS, né? Se é que ele ainda vai existir quando a gente estiver fazendo provas, tendo em vista essa alteração monstro aí da legislação tributária brasileira. Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa norma de eficácia limitada. Fica ligado no que está aqui no canto esquerdo da tela, ali ó, not self-executing provisions, né? Not self-enforcing, not self-acting, inaplicáveis por si mesma. Essas expressões aparecem em prova para te falar o seguinte, é norma de eficácia limitada ou não é? Mas não vai, o examinador é um cara do mal, ele não é um cara gente boa, ele quer o teu mal, né? E o que ele pensa? Eu vou colocar uma expressão em inglês. De repente o cara nunca viu a expressão, tá lá, not self-executing provision. Pô, o que é isso? Norma de eficácia limitada. Inaplicáveis por si mesma. Nossa, norma de eficácia limitada. O livrinho do professor José Afonso, que é fininho assim, acho que eu até tenho ele aqui. Acho não, eu tenho ele aqui. Mas agora não está no meu alcance dos olhos aqui. Ele é fininho assim, ele traz todas essas expressões. Pô, Rodrigo, vou comprar para estudar. Não precisa não. Grava essa aula aqui, repete ela, revisa isso. Precisa gastar seu tempo dando um livro inteiro por causa desse tema, tá bom? Mas se tiver tempo, conhecimento é sempre bom. E acumular conhecimento é bom também. Mas compartilhar conhecimento é melhor ainda. Vamos lá. Norma de eficácia limitada, ela ainda se subdivide na sua classificação. Ela pode ser institutiva ou programática. Olha lá, institutiva, ela vai tratar de questões orgânicas, estrutura de Estado. Então a gente chama ela de norma de eficácia organizativa, ou orgânica, ou estrutural. Podem ser impositivas e facultativas. Então faz o link aí. Norma de eficácia limitada institutiva, ela pode ser também
facultativa ou impositiva. É chatinho, mas cara, tem que gravar. Bonitona, tem que gravar, não adianta, pega aí, tira um print da tela. Depois eu vou disponibilizar esse material lá no Estúdio Jura e vocês podem baixar tranquilos. Eu acho que dá para baixar, vamos ver, ainda vou descobrir como é que funciona no Instagram nesse ponto. Norma de eficácia limitada, ela também é programática. Então veja só, eu tenho uma norma de eficácia limitada que ela pode ser institutiva e uma norma de eficácia limitada constitucional que ela pode ser programática. Beleza? A programática vai definir princípios programáticos para o Estado. E a nossa Constituição é uma Constituição programática, porque tem muita norma assim. Vou te dar um exemplo de norma, 2 exemplos de normas constitucionais de eficácia limitada institutivas. Artigo 33 da Constituição Federal, olha lá. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Essa é uma norma de eficácia limitada institutiva. Por que institutiva? Porque ela está tratando de um instituto chamado judiciário, de um outro instituto chamado organização administrativa, de um outro instituto chamado território. Ou seja, está falando de estruturas administrativas de instituições públicas, por isso institutiva. E ela diz assim, a lei disporá, olha o tempo do verbo, a lei disporá, está dizendo que a lei fará isso, está mandando a lei fazer a organização. Ao artigo 22, parágrafo único da Constituição, eu tenho aqui um exemplo de norma constitucional de eficácia institutiva, agora facultativa, olha lá. A lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Olha o verbo que está lá marcado em azulzinho, poderá. Isso indica uma discricionariedade administrativa, uma faculdade. Por isso, uma norma de eficácia limitada, institutiva, facultativa. Olha o verbo que está mandando. Isso aqui não é direito, isso aqui é português. Entendeu? A gente, quando estuda direito constitucional, tem que ter as manhas de entender um pouquinho do português, da gramática, dos verbos, porque com isso a gente mata muita questão de constitucional. Só de saber se existe um verbo ou não e o tempo verbal. Um está lá, disporá, é imperativo isso. O outro está poderá. Opa, peraí, poderá indica o que? Faculdade, pode acontecer ou não. Vamos para frente. Um exemplo agora de norma constitucional de eficácia limitada programática. Artigo 193 da Constituição. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Isso aí é uma diretriz principiológica, é um programa de ação para o Estado. Está dizendo o seguinte para o Estado. Estado, a ordem social ela tem como foco, tem como diretriz, tem como programa de trabalho o quê? O trabalho, o bem-estar, a justiça social. Isso quer dizer que toda administração pública vai trabalhar tendo em mente, tendo como foco de trabalho, tendo como base de trabalho o quê? Ordem social, bem-estar, promoção do trabalho. Essas são normas programáticas, são princípios programáticos. A nossa Constituição está recheada dessas normas, desse tipo de norma. Preciso de regulamentação para dizer o que é a ordem social, que tipo de trabalho, como é que nós alcançamos esse objetivo, qual é o custo disso para manter esse bem-estar social, né? Welfare States, que veio dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, tem um custo elevadíssimo para o Brasil. Não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim, estou dizendo que tem custo. E se tem custo, isso implica em legislação. Especialmente legislação de direito financeiro. Sim, direito financeiro do Estado, para a gente saber de onde vai tirar rendas, ou melhor, receitas públicas para gastos públicos nessa promoção social aí. Beleza? Tá vendo? As coisas vão se ligando no direito constitucional com um monte de matéria. Isso que é o mais bacana. Ó, tô terminando já. E é o seguinte, as normas constitucionais, elas ainda têm uma classificação da doutrina minoritária, que a gente está falando da professora Maria Helena Diniz, ela gosta dessa classificação, e eu acho que vale a pena trazer, embora eu estou trazendo assim com quase que certeza que pouco vai cair em prova, e na vida prática de advogados isso não é tão útil assim, mas para a ciência ela é super útil. Mas vamos lá. Norma de eficácia absoluta e relativa. Normas de eficácia absoluta são normas que não podem ser suprimidas, ou seja, não tem como eu acabar com essas normas, não tem como eu gerar contenção de efeitos, não tem como eu ignorar a existência dessas normas, é o que a gente chama de cláusulas pétreas, especialmente as do artigo
60, parágrafo 4, que são as expressas, embora a gente tenha as normas, as cláusulas pétreas implícitas na Constituição. Vamos lá, para as normas constitucionais de eficácia relativa, essas elas sofrem contenção, é como se fossem as normas de eficácia contida e limitada. Essas são classificações que você precisa conhecer, tá? Não precisa estudar tanto a fundo, mas sabendo esses conceitozinhos, tua prova já está garantida. Eficácia exaurida, essa aqui já caiu em prova que eu inclusive fiz, tá? Olha lá, esvaziadas. Aquelas cujo efeito já produziu-se. Por isso exauridas, por isso esvaziadas. São normas que existiram, produziram seus efeitos, mas agora elas estão lá como um objeto de decoração, um registro histórico de que em algum dia aconteceu aquele assunto. Vou te dar um exemplo bacana, artigo 4º do ato das disposições constitucionais transitórias, está na tela também aqui, né? Olha lá, o mandato do atual presidente da República terminará em 15 de março de 1990. Ponto final. Isso aí é um dispositivo mostrando uma regra de transição da Constituição antiga para a Constituição nova, para um governo antigo para um governo novo. E aqui a gente tem justamente a designação de uma data diferente para o mandato presidencial que terminaria em 15 de março de 1990. Tem importância essa norma hoje, tirando o aspecto histórico constitucional? Tirando isso? Não tem, porque normativamente ela não se aplica mais. Por quê? Porque os efeitos dela já foram produzidos, ela se exauriu no tempo, tá? É isso? Então tá, então acabou, né? Galera, eu queria tratar desse assunto com vocês porque esse é um assunto muito recorrente em prova, parece pra caramba, é legal saber, é legal conhecer. Depois segue lá, Estúdio Jur no Instagram, eu vou colocar umas telas dessas lá, se quiser depois dar um print de tela, compartilhar com um amigo, vai lá, tá? Eu ainda vou descobrir um jeito de disponibilizar isso aqui pra vocês sem vocês precisarem ficar acessando redes sociais, mas já a gente dá conta do recado. Meu nome é Rodrigo Belmonte, eu agradeço demais pelo tempo de poder conversar com vocês. Quiser mandar comentários, pode mandar aqui nesse vídeo. Quiser passar para um amigo que você não gosta, passa para ele, para perturbar ele, né, já que ele não gosta de constitucional. Se é para aquele que gosta e precisa estudar, também passa para ele e ajuda o canal a ser divulgado. A minha meta é voltar a alimentar esse canal que ficou parado por muito tempo. Eu até tinha cabelo antigamente, agora não tem mais, né? Pô, professor Rodrigo, que bom ver seu vídeo, né? Beleza, brigadão, bom demais. E onde é que você está dando aula? Em lugar nenhum, eu não dou mais aulas, exceto aqui agora no YouTube, que eu vou mandar uns vídeos bem bacanas sobre direito constitucional, sobre direito administrativo e até, quem sabe, sobre outras matérias que eu estou estudando para concurso também. Um abraço, fiquem com Deus, bons estudos. Até o nosso próximo.